gente! Sexta-feira chuvosa e é aquele dia que a gente vai dar umas dermadicas pra vocês conforme prometido nessa semana aqui, pós-férias, pós-congresso. Vou contar hoje pra vocês um pouquinho das novidades e as novidades que eu mais gostei que eu vi agora nesse congresso dos 5 continentes em Barcelona. Mas vamos lá, gente. Vou falar hoje sobre corporal, tá? Teve muita coisa legal no tratamento de mancha, teve muita coisa legal no tratamento de acne, teve muita coisa legal nos injetáveis, mas hoje eu vou falar sobre os corporais, porque assim, eu fiquei encantada com duas coisas que vi lá. Uma é uma técnica nova de fazer aumento de bumbum com injeção de um líquido que pode usar e que não inflama, que não é perigoso, como por exemplo o PMMA. O PMMA, que deu a maior polêmica, ele é liberado para uso em pequenas quantidades em casos específicos. Por exemplo, a pessoa que é HIV positiva e que toma o coquetel antirretroviral e que perde essa gordura daqui, o PMMA, quantidade minúscula, por ele ser um injetável, um preenchedor definitivo nessa situação, em situações muito específicas. Agora, o PMMA em grandes quantidades, por exemplo, para fazer uma bioplastia de bumbum, ou por exemplo, para modelar panturrilha, como algumas pessoas fazem, isso não é legal e é muito perigoso. Eu vou explicar para vocês por que é perigoso. E por que também o PMMA não é uma vantagem por ser definitivo. Porque às vezes você pensa assim, é definitivo, quer dizer que eu vou fazer uma vez só, aí sim eu vi vantagem. Essa é uma forma simples de tentar entender. Na verdade, gente, é muito pelo contrário. É muito ruim ser definitivo, porque a gente envelhece. Então, você colocou uma coisa aqui, a força da gravidade vai atuar e vai derrubar isso. Então, se for definitivo, vai vir parar aqui, vai ser um peso a mais. Por isso que não é interessante nada injetável ser definitivo, porque a gente vai envelhecer, nossa pele vai mudar e definitivo que parecia maravilhoso com 20 anos, com 40 é uma tragédia. Principalmente porque o PMMA ele altamente tem um potencial de inflamação muito alto. Então, quando você coloca PMMA no bumbum, no rosto, no queixo, quanto maior a quantidade, maior esse potencial, você não pode fazer laser, você não pode fazer mais nenhum outro injetável, nenhum outro bioestimulador de colágeno, nenhum ácido hialurônico, nem fazer um Utera, nem fazer radiofrequência, não pode fazer nada. Porque o PM pode inflamar, inchar, formar caroços gigantescos, infectar, trazer inúmeras complicações sozinho, sem a gente mexer. Então, se a gente for lá e jogar uma energia, jogar um laser, jogar um calor, ou jogar uma substância que induz a produção de colágeno, ou qualquer coisa em cima do PMMA, é contraindicado. Então, quem, por exemplo, colocou PMMA no bumbum com 20 anos para ficar com aquela bunda linda, porque, gente, se for bem aplicado, eu não vou mentir, fica bonito, fica aquela bunda redonda que você vê da modelo do Instagram, fala, caraca, lindo, não vou mentir. Eu vou falar pra vocês, gente, se não tivesse risco, eu seria a primeira da fila, ainda ia contar pra vocês. Ó, tô com esse bumbum redondo, lindo, maravilhoso. Mas qual que é o problema? Ninguém conta pro paciente que vai colocar o PMMA no bumbum com 20 anos. Ele pode inflamar e trazer complicações sérias como infecção, como nódulos gigantes, como inflamação, e assim, aquela coisa que aconteceu com aquela pessoa famosa que ficou cheia de nódulo, destruiu a coxa inteira. Reações inflamatórias do PMMA que podem causar de deformidade. Você tem que fazer cirurgia plástica para tirar e fica toda deformada, toda esburacada. Além da deformidade, ela pode infectar e ela pode causar até morte. Então é super perigoso. Pode acontecer 1 mês, 2 meses, 5 meses, 10 anos, 20 anos, 30 anos depois que você colocou, porque ele é definitivo. E quando você tem o PMMA, você não pode fazer mais nada. Então, naquele bumbum lindo, perfeito, que aumentou com 20, quando aquela mulher fizer 30 e precisar de estímulo de colágeno para esticar a pele, querendo ou não, a pele dos 20 para os 30 é diferente, dos 30 para os 40 é diferente, ela não vai poder, porque o PMMA é uma contraindicação de qualquer outro tratamento depois. Pensem, gente, se ele pode inflamar sozinho, imagina jogando energia. Anos 90, né, que não existia ainda muito, não se usava muito os ácidos hialurônicos, os preenchedores mais modernos, os bioestimuladores mais modernos, era normal injetar PMMA. E hoje, 30 anos depois, ainda a gente vê muita complicação. Tem gente que é difícil porque a pessoa envelheceu, o PMMA foi parar aqui, você não pode fazer nada para esticar, porque você não sabe como aquilo vai responder. Além disso, tem gente que colocou na boca anos atrás. Fica aquela boca linda, sexy na hora. Sabe o que acontece quando a pessoa envelhece? A partir dos 40, fica com a boca assim, murcha. Às vezes você vê aquelas pessoas esquisitas com uma boca estranha. PMMA de 20 anos atrás que envelheceu.
Para tirar o PMMA tem que fazer cirurgia. Mas o grande problema é que ele se integra muito com o tecido. Então é muito difícil você diferenciar o tecido do PMMA depois de anos. Então eu conheço gente que para tirar aquela boca linda que fez com 20 anos, precisou fazer 6 cirurgias plásticas e nem assim saiu aquele PMMA. Então por isso que a gente não injeta aqui na clínica, por isso que a gente é contra, por isso que a gente acha que é ruim. Gente, como eu falei pra vocês, eu sou a louca da bunda, tá? Se não tivesse risco de inflamar e se fosse bom, eu seria a primeira da fila. Vamos para o que interessa, novidades corporais, que eles mostraram. Uma médica maravilhosa mostrou uma técnica onde ela injeta bioestimuladores não permanentes, como Sculpt, ácido polilático ou Radiesse, hidroxiapatita, só que assim, 4 seringas por lado, é coisa pra caramba. 8 Sculptras, imaginem, 8 Radiesses, 4 para cada lado do bumbum. E essas substâncias que são bioestimuladoras de colágeno, você injeta, ela produz um montão de colágeno, além de tratar celulite, você injeta nos pontos específicos do bumbum redondo, você consegue mudar o formato do bumbum. Então fica aquele bumbum redondinho e pra cima. Você consegue hoje em dia aumentar bumbum, ou seja, fazer aumento seguro do bumbum, que além de aumentar, levanta, porque você muda o formato com uma substância segura. Só que ela não dura para sempre, igual o PMMA. Ela não tem todo esse potencial inflamatório, tanto que ela é liberada para esse uso, diferente do PMMA, que é liberado para outros usos, e alguns profissionais usam, aproveitam-se, né, do fato de poder usar para alguns casos específicos pequenas quantidades e usam quantidades cavalares, que é aí que a gente vê complicação. Existem também, gente, vasos profundos no bumbum. E assim, foi muito interessante, né? Porque tava muito na moda aquela cirurgia Brazilian Butt Lift, que você lipa a cintura e injeta a gordura no bumbum. Fica lindo, reforma o corpo da pessoa. Eles mostraram nesse congresso que essa cirurgia é a cirurgia estética que mais mata no mundo, porque junta a complicação da lipo com a complicação de quando você injeta gordura, ou mesmo PMMA pode acontecer, como já aconteceu, na profundidade, ou seja, não no plano superficial, como é o caso dos bioestimuladores, mas num plano mais profundo, você pode injetar em vasos que podem causar embolia pulmonar e morte. Então, assim, a médica que deu essa aula, ela falou, olha, essa cirurgia tem uma mortalidade. Então, aqui na Europa e nos Estados Unidos, está se fazendo cada vez menos pelo risco. Eu não lembro agora, mas assim, 1 a cada 2.000 casos tem uma morte. É uma taxa muito alta para uma cirurgia estética, né? Então, por causa disso, eles começaram a pensar como a gente vai aumentar um bumbum sem a gente fazer o Brazilian Butt Lift, sem injetar gordura ou sem o PMMA. E aí eles fizeram essa técnica onde se usa bioestimuladores num plano mais superficial em grandíssimas quantidades cavalares. O resultado dura em torno de 1 ano a 2 a 3 anos, dependendo da idade e da genética do paciente. Então tem que ficar fazendo. A desvantagem é que por ser uma grande quantidade de líquido e uma técnica complexa, é bem caro, assim, é o preço de uma cirurgia de caro. Mas é uma opção menos invasiva que trata celulite, trata flacidez, muda o formato do bumbum, deixa ele mais redondinho e também consegue promover um aumento dessa região, hoje em dia tão valorizada. Adivinhem quem vai fazer assim que a Dr. Mãe chegar. A Dr. Mãe chegar semana que vem, pós-Congresso Europeu de Dermato, que ela vai contar as novidades também que ela viu e eu não, que eu voltei antes pra trabalhar, porque alguém aqui tem que trabalhar nesse pós-férias, né? E ela vai fazer em mim. A gente vai começar a usar essa técnica nos nossos pacientes que a gente aprendeu nesse congresso. Mas primeiro eu quero fazer em mim para ver realmente a expectativa, para ver realmente se vale a pena ou se não vale a pena o investimento. E depois eu vou dividir com vocês. Então, novidade número 1. Amei o uso de bioestimuladores em grandíssimas quantidades, 8 seringas, para aumento de glúteo e remodelação de glúteo, arredondamento de glúteo, ficar com aquele glúteo da nega do Instagram, que fala que foi dar um mergulho no Mar Morto e ficou com aquela bunda maravilhosa. Não, essa daí, ó, aposto que foi picada e se contaminou pelo Zika vírus. Então essa foi uma das novidades super legais que eu achei. Outra novidade super legal que eu vi lá, que vai chegar no Brasil o ano que vem, eu já tô na fila de espera, receber essa empresa a semana que vem no meu consultório para entender um pouquinho mais. Foi uma tecnologia que eu vi lá, onde eles usam um campo eletromagnético para causar uma contração muscular máxima, que você consegue fazer 20.000 contrações do músculo. Contração máxima, assim, o máximo que a fibra muscular consegue contrair numa sessão de meia hora. E você consegue fazer hipertrofia muscular, acelerar o metabolismo e queimar gordura nessa máquina que gera um campo eletromagnético que causa essa contração.
E o resultado é que depois de 4 sessões, uma vez por semana, sem se mexer, bonitinha, sentadinha na cadeira do consultório, você consegue hipertrofia muscular. E além disso, esse campo eletromagnético faz um monte de contração, faz o músculo crescer e aumentar o metabolismo local, e você consegue juntar com um programa que induz a apoptose. Apoptose é uma célula de gordura, então vai ser literalmente a máquina do six-pack. Você coloca ela na barriga, tudo se contrai, o músculo fica inteiro, forte e aumenta o metabolismo, queima a gordura. Essa novidade vai chegar no Brasil no ano que vem. Ela vai ser muito interessante também para braço, para ajudar a definição, muito interessante para bumbum. Eu acho que assim, o mais legal das contrações involuntárias musculares é que assim, é legal para quem treina, igual eu, que sou louca do treino, porque assim, todo mundo que treina sabe que quando a gente treina, a gente joga, a gente está acostumado a agachar, por exemplo, de um jeito que a gente tem nossos vícios de postura. A gente acaba dando uma roubadinha e mexendo mais o músculo que é mais forte. E aquele músculo, justamente o que a gente quer que cresça, aquele músculo que a gente normalmente está acostumado a roubar e puxar para o outro, que é tão difícil ter essa propriocepção, quando você faz contração involuntária, você começa a perceber ele, você começa a fortalecer ele. Por exemplo, tá? A diferença de um X-Body, que é aquela máquina que entra um monte de eletrodo e a corrente elétrica faz o músculo contrair e você vai contra. Eu fiz o X-Body, eu amei, fiz antes do meu casamento, junto com a minha musculação, e assim, mudou a minha vida. Porque o X eu senti fibras que eu nem sabia que eu tinha. Então, eu comecei a agachar com outra propriocepção, foi uma das coisas que mais mudou o meu corpo, porque além de construir músculo e hipertrofia, ele me orientou e me ajudou muito na musculação. Essa tecnologia vai ser muito parecida. A diferença é que ao invés de ter uma corrente elétrica que passa no seu corpo, faz o músculo contrair, é um campo magnético que gera essa contração mais forte, muito mais forte que a do X-Body, e sem você ter que se mexer, porque no X-Body você tem que agachar também contra. Essa máquina vai ser literalmente você dar risada e racha de quadradinho na barriga, porque você não se mexe, ela faz tudo sozinha. Além disso, essa diferença pelo fato de ser um campo magnético versus uma corrente elétrica, ele é mais high-tech. Eu testei a máquina, né? Eu fiquei lá 20 minutos com ela, eu gostei bastante. Eu já falei com a empresa que vai trazer essa máquina para o Brasil ano que vem. Eles vão vir no meu consultório semana que vem me trazer os estudos e me explicar melhor algumas questões técnicas da máquina. Porque como médica, eu acho que a minha principal responsabilidade é escolher comprar um aparelho mágico desde que ele seja seguro. Então eu vou questionar a empresa, o responsável médico, responsável técnico, sobre algumas dúvidas que eu tenho em relação a essa contração. Esse campo eletromagnético, se ele pode ou não pode, de repente, lesar neurônio, se ele pode ou não pode induzir alguma doença neurológica, se essa contração faz bem ou faz mal, se é muita inflamação, porque a gente sabe que tem doença neurológica que é mais comum em atleta, um grupo de pessoas que estressa muito a musculatura. Então eu vou fazer todos esses questionamentos, eu vou olhar os estudos, eles já me adiantaram que tá tendo estudos sobre essa máquina há anos, que ela tá sendo desenvolvida há anos, e que ela vai estar com a Anvisa tudo pronto ano que vem. Mas dividindo com vocês novidades que eu considerei promissoras e legais pra caramba. E vou dividir com vocês também a semana que vem, que eles vão aqui, vão mostrar os estudos. Eu vou ler todos os estudos, eu vou analisar, e aí eu vou poder emitir pra vocês uma opinião melhor, mais embasada. Isso aqui foi só um spoiler. Então, gente, mandem as dúvidas de vocês por mensagem. Como sempre, muito obrigada. Vocês, assim, me deixaram me sentindo maravilhosa com tanta mensagem linda que vocês mandaram, que vocês amaram minha viagem. Muito obrigada pelo carinho comigo, com a minha família, com o Zequinha, com a minha... Gente, eu mostrei pro Zequinha as mensagens de vocês, ele ficou no céu, assim, ele amou, ficou se achando. Então, muito obrigada por todo esse carinho. Semana que vem, Dr. Mãe volta do Congresso Europeu, vai ter muita dermadica, muita novidade. Mais sobre essas tecnologias corporais novas, mais sobre as tecnologias também para rejuvenescimento facial, para mancha, e sobre a minha acne que eu desenvolvi na viagem, por tanto que eu comi de açúcar, tanto que eu comi de gordura derivada de leite, e vou dividir com vocês o meu tratamento. A minha acne que já tá um pouquinho melhor, mas que pegou pesado a minha pele nessa viagem. Então, gente, semana que vem tem muita dermadica, e mandem as dúvidas aqui.